Como é que vocês estão? Oi, Laura, boa noite. Que bom. Gente, hoje tive minha primeira prova à distância, né? Pelo ensino remoto. E deu tudo errado, deu problema no meu Moodle. E eu tenho que refazer, assim, tipo, começando com o pé esquerdo. Mas é isso. A virtualidade nos exige paciência também. Mas tô bem, a minha voz tá meio estranha, né? Tô meio rouca. Me perdoem por isso. Vou começar a transmissão de tela, hoje não vou aparecer para vocês, porque estou só o pão que o diabo amassou. Então, já começa. Vocês estão vendo na tela? Certinho? Beleza, então tá. Então a gente já pode partir para o que interessa. E essa semana a gente vai tratar da hidrografia do Brasil, das bacias hidrográficas, principalmente, né? Que é a maneira mais cobrada na prova, mas também um pouco de aquíferos. E eu vou tentar jogar um pouco assim para vocês, pelo menos em algumas questões mais diretas, a resposta. Só para a gente fazer uma troca um pouquinho maior aqui, na monitoria. Porque eu tenho consciência de que eu monopolizo demais esse momento, né? Eu acho que eu falo muito e às vezes muito rápido, então eu quero tentar levar para vocês um pouquinho, mas assim, não se sintam acanhados, tá? E eu acredito que ninguém vai ficar julgando ninguém pelas respostas. Eu vou pedir, talvez, pro Hit e pro Roger fazerem umas enquetes ali. Ou não precisa, na verdade, eu peço para vocês responderem já direto. É mais fácil. Em algumas questões só, tá bom? E só para ter uma interatividade maior mesmo, beleza? E a gente já pode ir começando. Tá bom. Não, se for melhor fazer em enquete, eu aviso vocês. Mas tem umas questões que são mais diretas aqui, aí eu peço a resposta mesmo. Beleza? Então a gente já pode começar pela primeira, que é da UFSM, na Federal de Santa Maria. E ela traz um gráfico e diz o seguinte: considerando os dados fornecidos pelo gráfico, é correto afirmar. Então, antes de ir para as alternativas, eu só quero fazer uma leitura desse gráfico para vocês, que talvez tivesse um pouquinho difícil. Evolução do uso global da água, né? Então, ele traz aqui, nas barrinhas pretas, a captação, nas barrinhas brancas que ficam aqui do ladinho, o consumo, e entre a captação, né, e o consumo, lembrando que essa captação pode ser tanto de rios quanto de reservas subterrâneas, que seriam os lençóis freáticos, aquíferos, enfim. A diferença entre tudo que é captado e o consumo seriam as perdas, né? Que seria essa parte mais em cinza, entre o preto e o branco. Então, ele traz tudo em relação ao setor agrícola, doméstico, industrial, e aqui nessa parte de reservatórios ele traz a evaporação somente. Então, as barrinhas estão relativas à evaporação e não à captação, tá? Como nas outras. E como esse gráfico aqui é de 1999, tudo que está para frente dessa parte aqui tracejada é uma previsão, né, para 2000 e para 2025. Então, é a nossa atualidade, né, no caso. Que essa questão é bem antiga. Mas ela é bem interessante porque muitas pessoas têm uma visão um pouco errada, né, sobre o consumo da água. Qual é o setor que mais consome, qual que tem mais perdas. Então, é bom para a gente já entender isso. Por isso que eu coloquei ela. A primeira diz o seguinte, que o setor agrícola apresenta os maiores volumes de captação de água e a rede de abastecimento doméstico as maiores perdas. Então, de cara, a gente já tem uma alternativa correta, porque se a gente analisar o gráfico, dá para ver que os maiores volumes de captação são realmente no setor agrícola, é onde as barras pretas estão maiores,
Mas as perdas, que é a parte em cinza, elas realmente são maiores aqui no setor doméstico. Vocês poderiam até ficar com dúvida entre o doméstico e o agrícola, mas realmente é o doméstico. Saibam isso até por critério de curiosidade, né? Então, as perdas, que é a diferença entre a captação e o que é consumido, realmente fica concentrado no doméstico, mas os maiores consumos são, sim, no setor agrícola. Então, o setor que mais consome água, que mais faz o uso de água é o setor agrícola. Mas as perdas, pelo menos aqui nesse gráfico, né, até então, quando essa questão foi publicada, era no setor doméstico. E o industrial é o terceiro, então, menos preocupante. Então, as outras estavam incorretas, né? A B falava que no futuro a perda de água por evaporação deverá superar o volume de água captado para uso industrial. Então, isso aí era só para analisar mesmo. Nos gráficos dava para ver que não. Então, aqui está a água por evaporação, né? Nos reservatórios. Aqui seria a perda de água por evaporação. E ela não supera o volume captado para uso industrial. Era uma comparação entre esse último gráfico aqui e o penúltimo. A C dizia que, independentemente do setor analisado, o percentual de perda de água se manteve mais ou menos constante ao longo do século XX. Então, não, né? Dá para ver que tem um crescimento até bem linear aqui da perda de água que se referia à parte em cinza, tá? Que é o desperdício. D. Durante o período analisado, o setor agrícola foi o que apresentou o menor crescimento na captação de água. Não, né? Então, foi um crescimento praticamente exponencial aqui. Lá em 1909 tinha em torno de 400 quilômetros cúbicos de consumo, e aqui no final, nos anos 2000, a gente já tem mais ou menos 2.500 quilômetros cúbicos. Então, aumentou bastante. E a captação de água para consumo industrial só supera o volume captado para uso doméstico a partir de 1975. Não, né? Aqui entre o industrial e o doméstico dá para ver que em 75 ele ainda era menor que o doméstico. Então, a alternativa correta realmente era a alternativa A. E que fique, né, dito que o setor agrícola é o que mais consome e o setor doméstico é o que mais desperdiça, ok? Então, essa questão era mais também para vocês entenderem um pouco do perfil de consumo em cada setor. O perfil de consumo de água, né? E a gente já pode partir para essa questão número 2. Daí já peço que vocês façam a leitura comigo aqui bem devagarzinho, para que vocês me respondam no fim o que vocês acham que é a alternativa correta, tá bom? É só vocês mandarem A, B, C, D ou E, ou a alternativa mesmo, né, o nome. Essa questão, ela é da UFT, que é a Federal do Tocantins, e ela traz algumas afirmativas sobre uma bacia hidrográfica do Brasil. Então, todas as alternativas se referem a uma mesma bacia hidrográfica. E aí vocês me respondam ao final qual vocês acham que é, tá bom? Então, a primeira alternativa, número 1, fala que é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. E é a segunda em produção de energia do Brasil. A 2 diz que o relevo ao longo dessa bacia é considerado monótono, com altitudes variando entre 200 e 500 metros em média, exceto nas nascentes, onde chega a mais de 1.000 metros. A terceira diz que a região dessa bacia hidrográfica vem sofrendo problemas ambientais gerados pela exploração mineral e aumento das atividades agrícolas. E a quarta diz que a configuração dessa bacia é alongada no sentido longitudinal, ou seja, sul-norte, seguindo os dois eixos fluviais, que se unem no extremo norte dessa bacia e desaguam na bacia da ilha de Marajó. Então, tem várias dicas aqui, e mandem aqui no chat rapidinho qual que vocês acham que é a alternativa correta. Que essas características se referem à bacia do. Podem ir respondendo aí. A Laura botou Paraná. Mais gente, respondam aí. Não tem problema se errar, sério. Certo, a André botou Paraná também.
Gabriel, sei que estás aí. Diz aí o que que tu colocaria. Não? Então tá. Mas beleza, vamos continuar. É... Prosseguir, né? Para não ficar travado aqui. A Kelly colocaria aí. Tá certo. Então, a resposta é realmente a E. Ok, vamos entender por quê. Ah, o Gabriel ia editar agora. Entreguei. Era a E mesmo. É a do Tocantins Araguaia. Mas tem algumas características que realmente a Bacia do Paraná ela conseguiria se encaixar aqui. Por exemplo, a 2, não, a 2 mais ou menos, na verdade. E o que realmente define essa questão são algumas palavras-chave assim que aparecem entre as alternativas. Então, meio que só para explicar para vocês, ó. Por exemplo, na 1, ela fala que é a maior totalmente brasileira. E de fato é a maior totalmente brasileira. Tem quem confunda aqui, né, com outras. Por exemplo, será que seria a bacia do Rio São Francisco? Enfim, a do Rio São Francisco, ela também é bem grande, mas ela não é maior, né? Ela é a segunda maior totalmente brasileira. A bacia do Rio Amazonas, ela não poderia ser porque é uma bacia hidrográfica compartilhada com outros países da América do Sul. A bacia do Paraná também. Então, meninas, nesse caso, a bacia do Paraná, ela é compartilhada com o Paraguai, com o Uruguai e com a Argentina também. Então, ela não é totalmente brasileira. Não, na verdade, a do Paraná não é compartilhada com o Uruguai, não. Mas com o Paraná, com o Paraguai e com a Argentina também. Ela fica dentro da Bacia Platina, né? Que é uma bacia compartilhada por todos esses países que eu tinha citado. E ela é a segunda maior em produção de energia do Brasil, porque justamente a maior produção de energia é a do Paraná. Então, aqui nessa imagem, acho que dá para vocês verem. Então, aqui são todas as bacias, né? A bacia do Paraná seria essa, que está em bege. A bacia do Tocantins-Araguaia, que é a resposta dessa questão, é assim, azul, que é a maior, totalmente brasileira. E a do São Francisco é a segunda maior, totalmente brasileira, tá? A do Paraná é a maior em produção hidrelétrica, em aproveitamento hidrelétrico. E a do Tocantins-Araguaia é a segunda maior em aproveitamento hidrelétrico. A Amazônica, que é a maior bacia do Brasil, ela é compartilhada com outros países. A do Paraná também é compartilhada com outros países. Então, a totalmente brasileira realmente seriam essas que não estão em contato com outros países. No caso, a do Tocantins Araguaia, ela já deságua, né, diretamente aqui no Oceano Atlântico, então não tem nenhum outro país compartilhando. A do São Francisco também não tem nenhum outro compartilhando. E todas essas aqui do litoral, elas são bacias secundárias, ok? Então, do Atlântico Sul, Atlântico Sudeste, do Leste e tal. Então, aqui, deixa eu voltar. Outra questão que também aparece aqui é sobre aproveitamento agrícola, ó, para atividade agrícola, dá para ver que se centra no centro do Brasil, se a gente for lembrar, né? As atividades agrícolas de produção de soja, expansão da fronteira agrícola é bem no centro do Brasil, então é a localização, né, da Tocantins aqui, Araguaia. E outra coisa é que quando ele fala da Bahia, da ilha de Marajó, também indica bem o local, né, de onde deságua, e de ser no sentido sul-norte, que dá para ver que realmente aqui é no sentido sul-norte. Aqui aparece a união dos rios Araguaia e Tocantins, e aparece a hidrelétrica de Tucuruí, ó, que fica bem aqui, depois da união desses rios, e aqui desaguando na ilha de Marajó. Então aqui é onde, nesse mapinha aparece, né, onde está no Brasil, aqui onde acontece o encontro do Rio Araguaia e Rio Tocantins. Nessa imagem dá para ver mais ou menos ó, o Rio Araguaia vindo aqui, nessa porção mais oeste, e o Rio Tocantins nessa porção mais ao leste. Aí eles se encontram e desaguam na Ilha de Marajó, e é isso. Então a maior bacia totalmente brasileira é essa do Tocantins Araguaia, tá bom? Pra vocês não esquecerem. Ops, deixa eu fechar aqui. Spoiler. Então é essa, ok?
Era Tocantins-Araguaia, alternativa aí. O Gabriel ia dizer que era de São Francisco. Ah, beleza. A de São Francisco é a segunda maior totalmente brasileira, né? Mas é isso. Então era Tocantins-Araguaia e partimos para a próxima, então. Tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida que ainda tenha ficado, podem me perguntar. Essa próxima questão, ela é da UEFS da Bahia e é uma questão de 2015. Ela traz esse mapa também com as bacias hidrográficas que não estão muito visíveis, né? E na própria prova estava em preto e branco, eu acho. Então tem que ver mais pelas tonalidades de cinza mesmo. Só que ela não identifica quais são cada uma dessas bacias, né? Mas é o mesmo mapa que a gente tem aqui, por exemplo. Então, tem as 6 bacias principais, primárias, e tem as 6 secundárias, que são essas que ficam no leste, que ficam aqui no litoral. Então tá. A análise do mapa, aliada aos conhecimentos sobre hidrografia brasileira, permite afirmar. Então, A diz que o único rio permanente do Nordeste é o rio São Francisco, em razão de a perenidade de seus afluentes, situados a montante, manter o equilíbrio anual de sua vazão. Então, essa alternativa está incorreta porque ele fala que os afluentes são perenes a montante, né? Então, essa seria a justificativa de se manter a vazão. Na verdade, o que significa perene, né? Significa permanente. Então, perene, permanente, tentem sempre associar. O único rio permanente e perene do Nordeste é o São Francisco mesmo. Os afluentes não são perenes, eles são ditos intermitentes. Então, ser um rio intermitente quer dizer que ele seca ao longo do ano, né? Isso tem bastante a ver com o clima ali da região e com a morfoclimática da região, né? Que é uma região já seca. E quando ele fala que eles são situados a montante, quer dizer que é próximo à nascente. Na verdade, eles se situam ao longo de todo o Rio São Francisco, esses afluentes, e eles realmente secam durante o ano, de acordo com o regime de chuvas, né? Que na verdade não existe praticamente, é um regime de seca. Então, o fato do Rio São Francisco ele ser permanente é porque ele nasce numa região onde não existe um clima semiárido, uma seca muito característica. Ele nasce justamente, deixa eu fechar aqui. Ele nasce aqui, ó, no sudeste do Brasil, ele nasce em Minas Gerais. Então, nessa região ainda tem bastante chuva para alimentar o rio nessa parte mais da nascente. E como ele corre de uma região de maior altitude para uma de menor altitude, né, ele vai conseguir ter um aporte de água bem grande aqui na nascente e vai dar conta para o resto do ano, apesar dele atravessar uma região de seca. É porque a região da nascente, ela tem bastante chuva. Mas os afluentes, que são esses rios aqui menores, eles realmente secam durante o ano. Porém, a nascente, né, que fica mais a montante, ela tem bastante abastecimento de rios de chuvas, né? Então, aqui é a jusante, que a gente chama, que é próximo à foz, então todos esses rios que atravessam, que alimentam ele no Nordeste, eles são intermitentes, lembrem disso, tá bom? Então, o Rio São Francisco, ele é bem famoso no Nordeste, principalmente por isso, né? É o único que não seca. E mais pra frente a gente vai ver outras questões relacionadas ao Rio São Francisco. Então, B. O Brasil é rico em recursos hídricos. Nele predominam os rios de planície e suas reservas são bem distribuídas pelo território nacional. O que nega essa alternativa é o fato de serem bem distribuídas pelo território nacional. Isso não, né? Porque, na verdade, se a gente for pensar numa distribuição boa, a gente teria que concentrar os recursos hídricos onde existe mais população. Então, existe mais população no centro-sul do Brasil, né? Apesar da gente ter um aporte de água significativo, onde concentra maior nível, onde se concentram mais rios e capacidade hídrica, é no norte do Brasil, né? É na bacia amazônica. E é justamente onde tem um menor nível populacional. Então, a distribuição também, feita dentro de cada uma das bacias, ela já é desigual. Então, não teria como dizer que as reservas são bem distribuídas. C diz que o Sudeste, que é a região mais urbanizada e industrializada do país,
graças ao nível de planejamento e manejo adequado dos rios, possui água em quantidade e de boa qualidade para abastecimento populacional e empresarial. Então, é difícil afirmar isso também, porque nível de planejamento e manejo adequado não é algo que a gente possa afirmar, né? Que é algo que a gente pode garantir que existe. Então, apesar de, sim, existir uma boa quantidade de água no Sudeste por causa da Bacia do Paraná, da Bacia Platina, né? Que seria a Bacia do Paraná, também Bacia do Paraguai ali um pouco. Apesar disso, não tem como afirmar que esse manejo e planejamento é feito de maneira adequada. D diz que a região hidrográfica do Atlântico estende-se do Amapá até a Bacia do Guaíba, no Rio Grande do Sul, destacando-se pelo aproveitamento de seu elevado potencial hidrelétrico. Então, se a gente for ver aqui no mapa, tem essas bacias do Atlântico, né? Tem a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental e Atlântico Nordeste Oriental. Tem a bacia do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste, do Atlântico Sul. Ela não é contínua, então já não daria para afirmar isso, assim, né? E ela não tem bom aproveitamento hidrelétrico, justamente porque ela fica limitada a essa área de litoral. Se a gente for pensar em aproveitamento hidrelétrico, a gente tem bastante aqui do Paraná, ok? E apesar de a gente ter um bom potencial hidrelétrico na bacia amazônica, porque tem muita quantidade de água, a gente tem um pouco aproveitamento, né? Está sendo fomentado, assim, recentemente, mas o maior aproveitamento hidrelétrico é realmente na do Paraná. Então, a D também não estaria correta, só sobra para a gente a alternativa E, né? Então, a E é a correta e diz que a região hidrográfica do Rio Paraná ocupa uma das áreas com maior aproveitamento econômico e hídrico do país, sobressaindo-se ainda pelo elevado número de usinas hidrelétricas, com destaque especial para a de Itaipu. Então, realmente, o destaque é em Itaipu, que fica ali em Foz do Iguaçu, não sei se alguém já visitou, mas é uma hidrelétrica compartilhada, né, pelo Paraguai, pela Argentina e pelo Brasil, então ela não é totalmente brasileira, mas ela é a principal, né, e que garante a oferta de energia para praticamente todo o centro-sul do Brasil. E tem outras hidrelétricas também, então deixa eu botar aqui. Essa aqui eu trouxe para vocês verem que a bacia Platina, ela realmente, ou a bacia do Rio do Prata, né, ela é compartilhada pelo Paraguai, Brasil, Argentina, Uruguai. E ela é uma grande bacia, mas a parte, né, correspondente dentro do Brasil, ela é um pouquinho menor. E aqui são alguns exemplos de hidrelétricas que tem. Então, tem a de Itaipu, tem a de Paranapanema, tem a do Paraná Tietê, tem a do Iguaçu, mas a mais significativa é a de Itaipu, que fica aqui, ó, entre Paraguai, a Argentina e o Brasil, tá bom? Mas tem diversas outras. Só que a de Itaipu é a mais relevante, né? Pra vocês saberem aqui. Então tá, partimos para a próxima questão. Gente, até agora alguma coisa, alguma dúvida? Beleza, então a gente já parte para essa questão aqui do Enem de 2014, tá bom? Que fala sobre os aquíferos. Então ela traz, inclusive, uma informação bem importante que corrige o que estava sendo dito lá no material de vocês. Então, essa questão do Enem, ela traz um mapa. Nesse mapa a gente vê que ali entre os estados do Amazonas, Pará e Amapá, tem um aquífero chamado Alter do Chão. Esse aquífero diz o seguinte, né? A extensão superficial do aquífero Alter do Chão é menor do que a do Guarani, mas teria maior volume de água. Dados preliminares apontam que o volume de água superior a 86 mil quilômetros cúbicos no Alter do Chão, e a capacidade do Guarani seria em torno de 45 mil, então é praticamente o dobro do Guarani. E como isso seria possível, né? Porque se a gente for ver. Opa, aqui no aquífero Guarani, meu Deus, o que está acontecendo? Perdido aqui, mas beleza. Se a gente for ver, né, no aquífero Guarani, ele é muito maior. E ele se concentra ali no sul do Brasil. Só que a questão é que justamente o Alter do Chão, ele é mais profundo. E o Guarani, ele não é tão profundo e ele é mais extenso, né? Então, principalmente pela questão da conformação do solo no norte do Brasil e no sul do Brasil.
E a rocha, né, que suporta esses lençóis freáticos que formam esses aquíferos. Então, a profundidade do altar do chão, ela seria diferente justamente pelo tipo de rocha que tem lá, que seria mais permeável, e aqui no sul ela não seria tão permeável, e aí ficaria um pouco mais distribuída, né. Mas enfim, a preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe. Então, entre essas alternativas, eu vou querer que vocês me respondam o que vocês marcariam nesse Enem de 2014, tá? Então, a preservação da sustentabilidade desse recurso natural, que seria a água subterrânea, ela pressupõe o que, principalmente? Impedir a perfuração de poços, coibir o uso pelo setor residencial, substituir as leis ambientais vigentes, reduzir o contingente populacional na área ou introduzir a gestão participativa entre os municípios. Gabriel colocou E. Alguém colocaria outra? O que vocês botariam? E, E, E também. E. Ó, então eu vou responder para vocês o que eu tinha respondido no Enem de 2014. Eu tinha respondido B também. E já explico por que eu respondi e por que eu estava errada. E a resposta correta é a E mesmo. Eu tinha respondido B, que era coibir o uso pelo setor residencial, porque seria uma maneira de fazer uma preservação, né, desse recurso natural, que seria a água subterrânea. E eu pensei que realmente poderia ser uma saída, mas não tem como coibir o uso pelo setor residencial, porque realmente ele já acontece, né? Então, não tem como coibir também, porque assim, o aproveitamento apesar de também poder ser feito de maneira é, a partir dos rios, né, a partir das águas doces superficiais, os aquíferos, eles são bons reservatórios, porque eles impedem que a água seja contaminada, por eles serem águas subterrâneas. Na verdade, isso não é um impedimento, mas é uma água um pouco menos passível de ser poluída, então é para um bom uso doméstico. Não teria como fazer esse impedimento. E a alternativa correta é a E, justamente porque introduzir a gestão participativa entre os municípios, ela é essencial, porque é um aquífero que se localiza entre 3 estados, né? Estados do Amazonas, do Pará e do Amapá, e dentre esses 3 estados existem inúmeros municípios que se utilizariam, da água desse aquífero. Então, realmente, uma gestão participativa ela é essencial, porque a captação ela vai ser feita por diversos municípios. E essa gestão participativa, ela pressupõe que também, né, seria feito um planejamento, uma distribuição dessa água sustentável. Então, a alternativa correta é a alternativa E, dentre as outras. Então, já existe o uso pelo setor residencial, não teria como proibir. A que fala impedir a perfuração de poços, também não teria como fazer isso, porque já existe, né, a perfuração. E, apesar de existir esse uso, né, doméstico, enfim, a quantidade de água do altar do chão é tão grande que ainda não é uma preocupação, assim, não existe um esgotamento, uma possibilidade de esgotamento, até então. E reduzir o contingente populacional na área, não tem como fazer, já mora pouca gente, já é uma área de baixa densidade populacional. E substituir as leis ambientais vigentes, não, porque já existe, né, uma lei ambiental vigente que visa bastante preservação e, inclusive, já é aplicado para o setor residencial, que faz uso a partir da perfuração dos poços. Então, de A até a C estaria meio contraditório com a realidade, e a D, ela não seria verdadeira porque é uma região de baixa concentração populacional. Então, a alternativa correta era E. E aí a gente passa para as questões da UFSC. Essa questão da UFSC de 2016, ela fala um pouco do Rio São Francisco, que a gente já tinha tratado um pouco antes, mas vai trazer algumas coisas a mais. Então, ela diz o seguinte: a construção de grandes usinas hidrelétricas quase sempre foi tema de debate sobre questões sociais, ambientais e econômicas. A canção Sobradinho, lançada em 1977 pela dupla Sai Guarabira, já tratava dessa questão. Não sei se vocês conhecem essa música que fala: o sertão vai virar mar, tá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. É mais ou menos assim a música. Fala sobre instalação de hidrelétrica, enfim.
E aí, no presente, as obras para a transposição do Rio São Francisco estão em fase de teste. Segundo o Ministério da Integração Nacional, os canais que saem do rio somam junto 477 quilômetros. O objetivo é levar água para cerca de 12 milhões de pessoas residentes nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, né? Estados que têm uma seca característica. A previsão é atingir mais de 390 municípios no sertão pernambucano, além de 325 comunidades que residem em uma distância de 5 quilômetros das margens dos canais. Então, seria uma transposição para realmente oferecer água para áreas do sertão, né, áreas mais secas, mas tem alguns problemas em relação a isso, né? Então, vamos lá. A alternativa 01 diz que a bacia do Rio São Francisco está totalmente inserida na região nordeste do país. Então, se a gente vê por essa imagem, dá para ver que não, né? Ela fica na região nordeste principalmente, mas também tem uma área aqui na região sudeste, que é essa área justamente de Minas Gerais. Então, não está restrita ao nordeste, ela está localizada entre o sudeste e o nordeste, ok? Aí a 2 diz que as nascentes do Rio São Francisco se situam no interior do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Minas Gerais. Isso aí, pelo mapa, a gente já viu que sim. E sua foz está localizada no litoral nordestino, entre os estados de Pernambuco e Alagoas. Isso aqui foi uma pegadinha bem pegadinha da prova, porque assim, quem que vai lembrar onde está a foz do Rio São Francisco, né? Eu, por exemplo, sabia que ficava no Nordeste, mas eu não sabia entre quais estados. Nesse mapa dá pra ver que não é entre Pernambuco e Alagoas. Opa, não nesse. Nesse daqui. Fica entre Alagoas e Sergipe. Então, tipo, não é Pernambuco e Alagoas, ficaria entre Alagoas e Sergipe. Mas, enfim, tava errada por isso, por esse detalhe final, sabe? Então, essa alternativa não tá correta. A 4 diz que a transposição das águas do Rio São Francisco tem como um dos objetivos reduzir o problema da seca na região da Caatinga, tá certo? E que a foz está localizada no litoral nordestino. Opa, meu Deus, confundi tudo. E, no entanto, o rio também poderá ser aproveitado em usinas hidrelétricas e navegação. Eu li o finalzinho da outra alternativa, calma. A transposição das águas do Rio São Francisco tem como objetivo reduzir o problema de seca, tá certo? No entanto, o rio também poderá ser aproveitado em usinas hidrelétricas e navegação, também tá certo. Principalmente nas regiões onde tem maior declividade, né? Para hidrelétrica precisa ter um certo nível de correnteza, assim. Não pode ser tão lento, assim, as águas dessa região. E também tem áreas mais navegáveis, assim, que são áreas mais planas. Áreas de planície. Então, a 4 está correta, ok? E a 8 diz que, no período colonial, o curso do Rio São Francisco propiciou a ligação entre as principais áreas produtoras de açúcar no Nordeste e a região de extração de ouro em Minas Gerais, além de favorecer a criação de gado em suas margens. Então tá certo, realmente fez essa integração Nordeste-Sudeste, né? Representado aqui por Minas Gerais, tanto que o Rio São Francisco ele também é chamado de Rio da Unidade Nacional, Rio da Integração Nacional, e, além disso, também favorece a criação de gado nas suas margens, isso também. Ele é outro apelido do Rio São Francisco, além de Velho Chico, além de Rio da Unidade Nacional, é Rio dos Currais, porque na margem deles era realmente feita a criação de gado. Então, a 4 e a 8 estão corretas, por enquanto. A 16 diz que o Rio São Francisco corta o território da Bahia no sentido norte-sul, contudo, seu aproveitamento econômico se dá apenas no estado de Sergipe, não. Se dá ao longo de todo o curso do Rio São Francisco. Não só no estado de Sergipe, que inclusive é minúsculo, né? Não faria sentido, assim. 32. Diz que a região hidrográfica do Rio São Francisco é considerada a maior bacia hidrográfica localizada totalmente no território brasileiro. Como a gente tinha visto antes, não, né? A maior bacia hidrográfica totalmente brasileira é a do Tocantins-Araguaia. Ela é a segunda totalmente brasileira. E é isso. É a segunda, tá bom? Então, as alternativas corretas seriam a alternativa 8 e 4, totalizando 12. E para acabar, a gente tem essa questão aqui da UFSC de 2016 também. Só que daí o que eu quero dizer para vocês é que essa questão ela não era de geografia, ela era de biologia. Mas ela traz algumas coisas interessantes da geografia também. E o que for em relação à biologia, eu explico ali no final.
Mas tem algumas questões aqui que se incluiriam dentro de geografia, então eu trouxe ela, tá bom? Se vocês procurarem na prova, essa questão tá dentro da parte de biologia. Mas enfim, daí ele traz um enunciado que dê água. E, enfim, eu não vou ler porque realmente não compromete a resolução da questão. Tá, então ele diz que sobre os temas de ecologia relacionado à letra da música Que Dê Água, é correto afirmar que. Então tá bom. A primeira alternativa diz que a mata ciliar é uma proteção natural contra o assorreamento. Tá certo. E eu trouxe até um pouco de explicação sobre mata ciliar e assorreamento para vocês entenderem. A mata ciliar, eu acho que já comentei em aulas anteriores, ela é aquela mata que fica nas margens de rios. Esse nome é justamente, por exemplo, lembra cílios, né? Por exemplo, fica bem na margem. Então, a mata ciliar é que fica bem na margem dos rios. É uma proteção natural contra o assorreamento por dois motivos, principalmente. Porque ela faz um controle, uma filtragem, né, da água da chuva, por causa da mata que fica nessa margem, e também porque as raízes seguram a terra, impedindo a erosão e o acúmulo de detritos no leito do rio, ao fundo. Então, o assorreamento é quando a água da chuva vai levando a terra solta para o fundo dos rios e diminuindo o leito dos rios. E o papel das matas ciliares, nesse sentido, seria fazer o impedimento dessa erosão proveniente dessas margens, através da própria mata que fica aqui, né? E as raízes segurariam a terra, provocando menos erosão. Então, essa é a importância da mata ciliar. Por isso que o desmatamento da mata ciliar, ele é tão problemático. Lixo também, né? Ia acabar acontecendo um escoamento maior de lixo para o rio, então, além de tudo, o desmatamento, além de assorreamento, também pode promover poluição do leito dos rios. E uma informação interessante aqui é que a mata precisa ter pelo menos 30 metros de largura. Então, as matas ciliares, elas são unidades de preservação e elas precisam ter 30 metros a partir do rio, né? Claro que isso não é muito respeitado, mas deveria ser. A 2 diz que o aquífero Guarani não possui o risco de ser contaminado pelos agrotóxicos por ser um lençol freático. Então, o aquífero Guarani não possui risco de ser contaminado por agrotóxicos por ser um lençol freático? Não, né? Na verdade, apesar de a água subterrânea ela poder ser um reservatório menos passível de ser poluído, pode sim acontecer a poluição dessas águas subterrâneas. Principalmente se existir, por exemplo, uma má gestão do solo na região. A agricultura normalmente faz com que esse solo ele seja utilizado de maneira incorreta, e muitas vezes existe um escoamento de espécies químicas assim para os lençóis freáticos, precisa fazer uma gestão bem forte assim dos locais onde tem lençol freático e de onde se capta a água, né, de lençóis freáticos, porque pode sim acontecer uma contaminação por uso de agrotóxicos e tal. Não está livre desse perigo. Então, a 2 não estaria correta. A 4 diz que o desmatamento, ao reduzir a formação dos rios voadores, pode provocar a diminuição do volume de chuva em regiões distantes daquelas que os rios voadores se formaram. Sim, está correto. Inclusive é a situação da seca no Sudeste, né, que vem sendo observada. Porque os rios voadores, que a gente comentou lá nas primeiras aulas aqui, nas primeiras monitorias, são aqueles grandes quantidades de água provenientes de uma região e que se deslocam até a outra, principalmente pela dinâmica de deslocamento das massas de ar, né? E as massas de ar vindas do norte do Brasil, que é onde tem maior umidade aqui no Brasil, digamos, né? Região Nordeste, ele de clima equatorial, região norte, desculpa, de clima equatorial, ela realmente, pela dinâmica de massas de ar, de deslocamento e de pressão, ela se direciona aqui ao sudeste do Brasil. E uma grande quantidade de chuvas que acontecia no Sudeste era realmente proveniente de rios voadores, provenientes de outras regiões do Brasil, como do Nordeste, por exemplo. E o desmatamento e, por consequência, menor evaporação nessa região, ele realmente faz com que esses rios voadores, eles diminuam em volume de água e ocasionam uma seca em determinado período do ano em outras regiões do Brasil. Então, essa é a situação exata
do que está acontecendo no sudeste do Brasil por conta do desmatamento no norte do Brasil. Então, essa dinâmica de distribuição da umidade, ela é bem interdependente. Aí, a 4 estaria correta. A 8 diz que a queima de combustíveis fósseis, essa aqui, a 8 e a 16 já é mais em relação à biologia, então eu vou meio que dar uma palhinha aqui só para vocês, para que essa questão consiga ser respondida inteiramente. Mas ela diz que a queima dos combustíveis fósseis libera gases tóxicos na atmosfera, e entre eles está o monóxido de carbono, tá certo? Que quando inspirado pode ser associado irreversivelmente à hemoglobina, inutilizando-a no que se refere ao transporte de gás e oxigênio. Essa alternativa está correta, então eu até trouxe aqui essas imagens para vocês, porque é uma questão bem recorrente em biologia. Então, essa ligação irreversível, ela recebe até o nome de carboxihemoglobina, né? Então, aqui teria uma hemácia. Dentro da hemácia tem as células aqui em vermelho. Células não. Essas bolinhas aqui em vermelho, elas seriam a hemoglobina. E a em preto seria o monóxido de carbono. Então, essa ligação formaria uma carboxihemoglobina e essa ligação é irreversível. Então, essa hemoglobina não consegue se dissociar. E a desvantagem é que a gente fica com a respiração comprometida, porque a hemoglobina ela faz o carreamento de oxigênio e também de dióxido de carbono, né, que são os gases principais da nossa respiração. Então, o oxigênio principalmente, muito mais do que dióxido de carbono. E a partir do momento que ela vira uma ligação irreversível com o monóxido, nossa o carreamento de oxigênio e de dióxido de carbono fica comprometido. Então, se uma pessoa se ela respira monóxido de carbono por muito tempo, por exemplo, uma pessoa que ficou é, presa dentro de um local em chamas e fez a expressão de fumaça, enfim, de monóxido de carbono, ela vai morrer sufocada por causa dessa ligação irreversível da hemoglobina com monóxido. Então, é bem interessante isso dentro da biologia e estava correta, ok? E aí, por fim, ele traz também sobre vazamento de petróleo. O vazamento de petróleo nos oceanos podem dificultar a passagem de luz e o trânsito de gases, pois o petróleo se desloca para a superfície para apresentar menor densidade do que a água. Tá correto também? E é interessante ser isso, porque realmente o petróleo ele tem menor densidade, por isso que ele fica na superfície, né? E ele dificulta sim o trânsito de gases e a passagem de luz, dificultando também algumas outras, por exemplo, questões que acontecem nos oceanos, como a produção de oxigênio pelos fitoplânctons, por exemplo. E fitoplânctons e pelos plânctons do oceano. Mas essa passagem de luz, ela compromete justamente essa produção, né, de oxigênio, e por isso que também é um problema. E, por exemplo, no ano passado a gente teve um vazamento de óleo e de petróleo, e que chegou aos litorais, né? Então é uma coisa que pode ser que caia em prova. E essa questão da densidade, ela é mais por uma questão química, né? A densidade do petróleo é menor que da água, então ficaria concentrado na superfície, ocasionando todos os outros problemas. Então, nessa questão de biologia, as alternativas corretas seria 1, 4, 8 e 16, o que somaria 29. Não sei o que vocês acharam, se tem alguma dúvida ainda. Se tiver, pode mandar. Se tá tudo certo, me avisem, e daí a gente já finaliza. Tranquilo? Que bom, que ficou claro. Então tá, gente. Beleza. Qualquer coisa, falem comigo, tá bom? Então tá, boa noite pra vocês. Um bom final de semana. Final de semana não. Ainda tô com a sexta-feira na minha cabeça, é quarta-feira. Mas enfim, bons estudos aí e boa próxima aula aí pra vocês, tá bom? Qualquer coisa, tô à disposição. Também queria que fosse sexta-feira. Beijos e até mais.
Foi.